meninas, vamos então para o primeiro vídeo dessa nova etapa da jornada Dona de Mim. Eu percebo que um dos grandes entraves para que vocês consigam manter, né, ou iniciar um plano alimentar, uma dieta, é isso aqui, a famosa restrição. Isso aqui é tema assim polêmico entre as nutricionistas, entre as pessoas, né, que falam do emagrecimento. E muita gente ainda vende, né, aqueles produtos falando emagreça comendo de tudo. Mas eu quero levantar aqui uma bandeira. Restrição, você vai aprender a amar. Eu quero te mostrar que você vai precisar, que você precisa aprender a amar a restrição para você chegar lá no seu objetivo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de explicar para vocês, né, a etimologia dessa palavra aqui, emagrecer. Emagrecer, por que eu quero tocar nesse ponto? Porque a gente precisa entender a raiz, né, das coisas, dos nossos objetivos. Emagrecer vem do latim e significa o quê? Tornar-se magra, certo? Como? Como que a gente consegue o emagrecimento, tornarmos magras? Como? Que é o nosso grande, né? Sempre foi o nosso grande desejo. Como? Através de uma coisa chamada dieta. E essa palavra eu também pesquisei a origem dela. Ela vem do grego e ela significa o quê? Pasmem. Eu também não sabia. Ela significa o quê? Estilo de vida. Então, para a gente poder tornarmos magras, o que a gente precisa fazer? Fazer dieta. E o que é uma dieta? É um estilo de vida. Então, a partir daqui, a gente conduz toda a nossa trajetória no processo do emagrecimento. Inicialmente, a gente pensa que é dieta, mas na verdade, não é dieta que você precisa fazer. Você precisa mudar o quê? O seu estilo de vida. Vamos à próxima folhinha aqui. Olha só, gente, eu coloquei essas marcações porque quem me conhece sabe que para direcionamento assim de local, não sou muito boa não. Mas vamos lá. Como que você vai conseguir fazer uma dieta para tornar-se magra? Como? Você tem que adotar um estilo de vida propício ao emagrecimento. Como que você consegue isso? Aquela velha história que não custa a gente repetir. Para a gente fazer o nosso corpo emagrecer, ou seja, né, eliminar as gorduras, a gente precisa ter na balança um equilíbrio muito bem feito entre isso aqui, ó. Consumir menos e gastar mais. Você tem que levar a sua boca a consumir menos calorias e fazer o seu corpo gastar mais. Por que isso é importante, Lídia? Por quê? Porque quando você deixa o seu organismo, o seu corpo em deficiência calórica, ele vai usar a energia que ele tem dentro dele, isso quer dizer o quê? Gordura, principalmente gordura, para queimar e botar o seu organismo para funcionar. Tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, o seu organismo, você não vai cair, desmaiar e vai morrer ou vai parar de fazer as coisas. Não, o nosso organismo ele é esperto, ele é inteligente. Ele vai, opa, tem reserva de energia aqui nesse corpo, bora gastar ele. É assim que o seu organismo trabalha, certo? Próximo ponto. Lídia, mas você falando assim parece fácil. E aonde que entra a restrição? É aí que entra a restrição. Quando você decide comer, consumir menos calorias para que seu corpo consuma a energia que já tem no seu corpo e ele comece a trabalhar mais, o que acontece? Fatalmente você vai cair na restrição. Seja restrição calórica, que é o que eu estou explicando aqui para vocês, a restrição calórica precisa ter, definitivamente. Você não vai emagrecer sem restrição de calorias, certo? E é preciso fazer o quê? A restrição alimentar. Nossa, Lídia, mas eu odeio essa expressão, eu odeio.
Mas olha só, do jeito que colocam pra gente, até eu vou odiar, até eu odiava. Porque a restrição, ela é vista como, assim, todo mundo odeia a restrição. Parece que é a pior coisa da sua vida, é você falar que você vai restringir alguma coisa. Mas isso não é culpa sua, tá? Não é culpa sua, minha amiga, minha parceira aqui da jornada Dona de Mim. Entenda, isso é uma coisa, é um conceito que fazem questão de colocar na nossa mente. Dieta e a restrição e a pior coisa do mundo, que é um sofrimento, é uma tragédia, eu não consigo. E aí esse bombardeio de palavras negativas a elas te levam ao fracasso, certo? Mas eu quero te fazer uma pergunta, né? Por que a restrição é tão condenada se ela é tão importante? Por quê? Além, né, de colocar na nossa mente que algumas pessoas, né, venderem produtos de que você consegue emagrecer comendo de tudo, que seja magra comendo a sua comida preferida. Por que a restrição ela é tão condenada? Se a gente faz restrição em outras áreas da nossa vida. E aí eu quero quero te levar a pensar no seguinte: será que a restrição ela é condenada porque ela não presta, porque ela não serve para nada? Ou será que a restrição ela só é ruim quando ela é mal utilizada? Vamos pensar. Eu queria trazer outro ponto importante aqui para você. Você já não faz restrição ou já não fez restrição em alguma área da sua vida, em algum momento? Por exemplo, você provavelmente já fez alguma restrição para economizar. Você já fez restrições quando você fazia faculdade, quando você estava na escola, quando você decidiu estudar para concurso, né? No trabalho a gente faz restrição. Por quê? O nosso trabalho a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Às vezes você restringe o seu contato com outras pessoas. Na maternidade a gente também faz um período de restrição, por exemplo. Quando a gente está amamentando, a gente faz uma certa restrição alimentar. Quando a gente acaba de ganhar o bebê, a gente faz aquele período de quarentena, no pós-parto, no resguardo. A gente não sobrevive. No nosso, no nosso dia a dia, a gente não faz uma restrição a certas pessoas. A gente não fica se policiando a certos comportamentos. E aquela pessoa que decide estudar, fazer concurso? Todo mundo parabeniza, mas a gente não sabe que aquela pessoa que decidiu fazer um concurso, por exemplo, ela vai começar a fazer restrições sociais, ela vai deixar de sair, porque ela vai ter que estar mais focada. E todo mundo elogia. Todo mundo dá parabéns, todo mundo incentiva. Não é isso? Agora, e aí, a grande pergunta: e qual o problema de fazer a restrição na dieta? Qual o problema? Então, esse início, né, até aqui é importante. Eu quero levar você a refletir sobre isso. Você precisa encarar a restrição como algo natural do processo humano, da vida humana. Por exemplo, para eu preparar esse material aqui, eu fiz uma restrição de celular, de redes sociais. Eu desliguei o celular para preparar esse conteúdo aqui para vocês. Eu não sobrevivi? Fiz a restrição dos meus filhos. Eu falei, agora mamãe está trabalhando, mamãe está produzindo conteúdo, estou estudando. Certo? É uma restrição momentânea, mas é uma restrição. Na verdade, a vida ela é feita de pequenas, grandes e extensas ou longas restrições. Depende, né, em que fase e qual objetivo a gente quer alcançar. E aí é importante agora a gente vai para uma fase de cuidados que a gente precisa ter em relação à restrição, tanto da dieta, que é o nosso foco aqui, quanto de vida, de processos de vida. Vamos lá. A restrição, o que é importante a gente ter em mente? Que você vai usar ela em um período específico, sabe?
um período específico e que é normal você abrir algumas exceções. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vou voltar ao exemplo lá do concurseiro, a pessoa que decidiu fazer o concurso. Ela, né, já tá alguns finais de semana sem sair, porque ela tá muito focada, saiu das redes sociais e tal. Mas aí, 2 meses depois, durante 2 meses de estudo total, teve o casamento da irmã. Então, naquele final de semana, a pessoa vai ter que ceder aquela festa, aquele momento em família. E aí, assim que o evento terminar, né, no outro dia, ela vai se organizar para retomar a rotina de estudos dela. Quando a gente, por exemplo, quando a gente saiu da maternidade, quando a gente passou por aquele pós-parto, né? Algumas mulheres demoram mais, outras menos, mas a gente não retoma a nossa vida. A gente não faz um período, né, de restrição devido à maternidade, à amamentação, aos cuidados com o bebê, mas depois a gente não vai gradativamente retomando a nossa vida, né? A nossa essência de mulher, de mãe. Algumas mulheres demoram, outras não, né? Quando a gente faz uma restrição financeira, porque a gente tem um objetivo, a gente precisa economizar, né? Ou a gente passa por um momento de um desemprego. Quando a gente consegue, né? Quando a gente chegou ao nosso objetivo, quando a gente consegue restabelecer financeiramente, a gente não volta, né? A fazer uma compra, fazer um investimento. E não é assim? Então, a dieta também precisa ser feita assim. A restrição alimentar também precisa ser feita, ter esse olhar para a dieta, sabe? É um período e nada impede de que você abra exceções, tá certo? Tem um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Que a restrição é só uma etapa do processo e não vai durar para sempre. Gente, isso é libertador. Vocês não têm noção de como que passar pela restrição e você chegar num grau em que você pode comer de tudo é um sonho. E aí, o grande X da questão é que provavelmente quando você passar pela restrição, você vai estar tão fortalecido, com a autoestima tão lá em cima, com o seu objetivo tão bem definido, tão perto, que você vai poder comer de tudo, que é o que acontece comigo hoje, mas você não vai querer comer tudo, ou não vai querer comer de tudo. Por quê? Porque aquilo não faz mais sentido pra você. Cara, é mágica, mas acontece, sabe? E é extremamente gratificante. Outro ponto. Ai, gente, tô amando essa aula, tô amando esse processo que eu criei. Aí depois eu quero receber o feedback de vocês, tá, gente? É importante pra mim vocês falarem o que vocês estão achando. Porque essa jornada aqui não é da Lídia, não. É sua, né? É nossa. Então, se eu faço uma coisa e você não tá gostando, você tem que me falar, certo? Restrição. Um outro detalhe, eu acho que é um detalhe muito importante, na verdade, porque vocês sabem que os detalhes fazem diferença. É importante você se observar durante o período da restrição. Por exemplo, tem gente que tem pessoas que é muito importante um doce no pós-almoço. Um chocolate, um brigadeiro, não sei. Tem pessoas que isso é extremamente importante. Porque a alimentação, ela nutre o nosso corpo, mas ela também acalma a alma, né? Ela acalma a gente. Existe esse fator. Mas você não pode ficar preso nele. Porque é de tanto você usar o alimento para acalmar a sua alma que provavelmente você chegou ao sobrepeso. Aí você não estava resolvendo a questão fisiológica, estava tentando resolver um problema emocional e criando outros problemas. Mas voltando ao foco aqui. Então observa você. Então você decidiu tirar o açúcar, né? Eu não preciso aqui falar que o açúcar é um alimento que ele tem que ser consumido com muito cuidado, porque ele vicia. E é por isso que a gente tenta entrar no sobrepeso, né? Mas enfim, o problema não é o açúcar em si, é o excesso. Mas vamos lá, vamos supor que para você é importante esse momento do doce no seu plano alimentar, né? E que você não que você observou que isso te fez muito mal.
Uma coisa, por exemplo, uma coisa que me faz muito mal é na minha TPM eu não poder comer chocolate nenhum, né? Eu tô passando agora uma restrição maior, então eu já percebi que não dá pra ficar sem o meu chocolate, né? Mesmo na pouca quantidade, durante a TPM. Eu até conversei com meu técnico, né, a respeito disso, meu personal a respeito disso, e falei com ele, falei com ela, ó, eu preciso comer algum chocolate. Aí eles me liberaram. Mas, por quê? Porque eu tô sempre me observando. Então, a restrição é importante você observar o que você precisa, né? O tanto que aquilo está te fazendo mal, para você adaptar, né, o seu plano alimentar, a sua rotina alimentar para esse momento aqui. Entende? Uma outra questão, às vezes a restrição, por exemplo, eu não tenho restrição total ao açúcar, né, durante o dia. Porque à noite a minha última refeição é fruta, iogurte e uma paçoquinha, ou pasta de amendoim, ou whey, né? Então são alimentos que traz o docinho do açúcar, tem açúcar na composição e super me saciam. Então eu fico super satisfeita. Mas aí é importante você observar se às vezes vai ser um pão com manteiga, que vai te fazer falta, se vai ser aquela cervejinha no final de semana com o marido, se vai ser o churrasquinho na sexta-feira à noite com as amigas. O que você não pode fazer é ter as restrições e tudo te fazer falta. Então você tem que estar preparada para que vai ter a restrição e que é só uma fase do processo, certo? Aqui é importante observar, não é aquela falta que a gente sente que dá pra gente suportar, não. É aquela falta mesmo que tá te adoecendo e que tá deixando você muito, muito, muito mal, tá certo? Um outro ponto importante, já tá acabando, gente. Quando você percebe, né, que isso aqui tá te fazendo muito mal, o que a gente pode fazer? Quais são os caminhos que a gente pode fazer, né? Pode fazer alguma substituição? Existe algum alimento que você pode substituir, que pode te dar uma aliviada? Como, por exemplo, o chocolate 70%, que eu amo, né? Que eu aprendi a amar. Algumas trocas inteligentes? Por exemplo, se eu gosto muito de pão, será que não dá para fazer uma receitinha fit, de pão fit, né? Com low carb? Eu, por exemplo, pra mim super sacia, que é aquelas receitinhas fit. Um exemplo, tá, gente? Você quer comer muito um bolo de chocolate, será que uma receita fit também não te ajuda? Porém, é interessante ter cuidado, porque receita fit também tem caloria, também pode gerar um índice maior de calorias e atrapalhar a sua dieta, certo? Então, é importantíssimo fazer essa análise, fazer essas reflexões. Por isso que as tarefas da jornada, da primeira etapa da jornada, são tarefas que muitas vezes vocês poderiam pensar bem assim, mas nossa, coisa chata. E o que isso vai mudar na minha vida? Isso muda sim, muda. Porque você começa a se observar mais e dieta, emagrecimento é observação, é autoconhecimento, tá? Mas continuando aqui, senão eu começo a falar e não paro, porque vocês sabem que eu gosto de falar. Gente, é muito importante que você me dê um feedback dessa aula. Muito importante mesmo. Para eu continuar assim, para eu ver o que eu preciso mudar, melhorar. Porque o meu objetivo, gente, não sou eu, é você, tá bom? O que eu pensei? Qual é a frase que eu queria assim que você entendesse? Que a restrição alimentar é uma forma de você chegar lá no seu objetivo. Tá? É uma forma. E eu sempre tentei emagrecer de todas as formas que vocês podem imaginar. E a forma que eu tive resultado, e é por isso que eu trago para vocês, foi quando eu fiz restrição sim alimentar. Porque assim, meu corpo sentiu muito, né? Meu corpo assim, ele gostou muito da restrição. Eu comecei a emagrecer bastante. E não é, obviamente, a restrição, a gente não consegue mantê-la por longos períodos, né? A não ser que você tenha um objetivo muito específico. Mas é importante você entender que ela é uma parte do processo e é uma forma de você chegar até lá, sabe?
Entenda que a restrição é a primeira etapa, é uma das etapas do processo que vai fazer você sair do ponto A e chegar até o ponto B. Entende? Né? A restrição é só uma etapa e não uma sentença. Ou seja, você não vai morrer com restrição alimentar. Você não vai viver de restrição alimentar. Você não vai viver de dieta. Você vai adotar um novo estilo de vida. E nesse estilo de vida, em alguns momentos, você vai fazer algumas restrições. Por exemplo, agora eu estou numa restrição de gordura. De gordura, né? De gordura saturada. Então eu estou comendo mais carbos, aqueles carbos complexos, né? Que ajudam na construção do músculo, com proteína e gordura boa, gordura da gema do ovo. Na verdade, é só da gordura do ovo mesmo que eu estou comendo gordura. Sabe? Então, assim, agora a minha restrição ela tá mais voltada para gordura e para açúcar, porque o açúcar para mim ainda é um probleminha, né? Então eu tô mais restrita. E é uma fase, mas teve fase que eu tava mais restrita com carboidrato. Lídia, mas eu vou viver para sempre fazendo restrições? Não. Você vai fazer para sempre, você vai adotar um novo estilo de vida onde você como é que eu posso dizer? Você vai equilibrando as restrições até você chegar no seu objetivo e depois você vai fazendo as restrições para manter o seu processo, né? O seu corpo, o seu shape. Comece a amar a restrição. Ame a restrição. É ela que vai fazer a diferença no seu processo. Sabe? Se você faz a restrição hoje, prepare-se para a liberdade de amanhã. Prepare-se, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro vídeo dessa etapa da jornada Dona de Mim. Vou divulgar o link, vou jogar esse vídeo no YouTube, vou compartilhar o link com vocês, né? Esse vídeo não vai estar disponível na minha lista do meu canal. Esse link é exclusivo para vocês que estão neste grupo da jornada Dona de Mim, certo? Eu queria, assim, agradecer, né, a confiança de vocês por continuarem comigo, dizer que é um desafio para vocês o emagrecimento e para mim preparar esse conteúdo para vocês, tá bem? Um abraço. Ah, o importante, não divulguem para ninguém esse link é de vocês, tá bom? É exclusivo de quem tá na jornada, tá bom, gente?